Carta à igreja em Sardes, Apocalipse capítulo 3, versículo 1 ao 6. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será, assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome no livro do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Já está aí para vocês. Então, a gente viu já a cidade de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira e a cidade de Sardes, que ela está bem já para dentro da província aqui, é a quinta igreja. Então, é uma igreja morta-viva, uma igreja incompleta, uma igreja fria, uma igreja insensível. Poderíamos colocar tudo isso na conta dessa igreja, e isso é bastante sério, porque ela nos faz refletir sobre a nossa condição espiritual também, a condição espiritual das igrejas atualmente, como que elas estão. Essa era a tendência dessa igreja aí, a igreja de Sardes, uma igreja aparente. Algumas considerações iniciais. Esse é, então, a segunda parte do livro de Apocalipse, as coisas que são, que fala sobre as igrejas. E, como sempre, a gente faz também aqui nas considerações iniciais, a gente fala o significado das 7 igrejas do Apocalipse. E, basicamente, a gente escolheu aqui 2 significados principais, vamos dizer assim. O primeiro, ele defende que as 7 igrejas do Apocalipse representam 7 períodos sucessivos da história da igreja. Essa interpretação, então, é conhecida como as 7 eras da igreja. Nessa interpretação, os significados das 7 igrejas do Apocalipse é o seguinte: eu vou ler as anteriores e vou parar na igreja de hoje, que é a igreja de Sardes. Então, Éfeso representaria a igreja apostólica, que vai do ano 30 até o ano 100. Esmirna representaria a igreja perseguida, ou a igreja dos mártires, que vai do ano 100 a 312 depois de Cristo. Pérgamo representa a igreja que se uniu ao Estado aqui, no caso, ao Império Romano, que vai do ano 313 a 590. Tiatira representaria a igreja da Idade Média, corrupta e idólatra, do ano 590 até 1517. E Sardes, que é o foco do nosso estudo hoje, representaria a igreja da Reforma, que vai do ano 1517 até 1730. Então, esse é a primeira linha de interpretação, significando que as igrejas representam, então, os períodos sucessivos da história. A outra interpretação, ela defende que as igrejas do Apocalipse e o conteúdo de suas cartas representam condições que se repetem muitas vezes durante a história da igreja. Ou seja, elas não descrevem um período específico da história, mas realidades que sempre estiveram presentes na igreja. A dedicatória à igreja de Sardes, ele diz então: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Essa igreja foi elogiada. Você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. Ela também tem repreensões. Conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Como aconselhamento,
Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu. Guarde-o e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como ladrão e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Esses são os conselhos. E como promessas, para finalizar, o vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. E aqui diz, ao anjo da igreja em Sardes escreve, estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Então, a primeira referência, aqui não necessariamente nessa sequência, aqui ele fala que tem nomes de que vive e estás morto. Então, essa igreja aqui, ela está morta. Tá? Mas aqui, ó, nesses primeiros versículos, a gente vai ver o seguinte, ó, da morte para a vida. O que Cristo fez antes conosco? Ele nos trouxe da morte para a vida, como diz aqui em Lucas capítulo 15, versículo 23 e 24. Tragam e matem o bezerro gordo, vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Colossenses capítulo 2, versículo 13, somente para fechar essa parte que fala da morte para a vida. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. Então a gente parte para um outro subtítulo, da vida para a morte, que é a situação dessa igreja. 1 Timóteo capítulo 5, versículos 5 e 6, e aqui falando sobre as viúvas, Paulo está explicando para Timóteo como lidar com algumas classes de pessoas ali, vamos dizer assim. Aquela que é viúva de fato e não tem ninguém para cuidar dela, espera em Deus e persevera em súplicas e orações noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Então, a gente pode identificar, dentro do nosso contexto aí, aquela pessoa, não necessariamente as viúvas aqui, isso aqui é apenas um exemplo, mas a pessoa que se entrega aos prazeres desenfreados da vida, ela está morta espiritualmente. Mesmo viva, ela está morta, como diz aqui em 1 Timóteo. Aqui Tiago 2:26, aqui mais falando sobre a fé sem obras, como sendo morta, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. E aqui Judas, versículo 12 e 13, para fechar esse primeiro versículo aí de Apocalipse. Isso aqui é a situação dos descrentes, está aqui o título. Esses são como rochas submersas. Vejam a situação que está os descrentes, aqueles que não querem saber de Deus. São pastores que apacentam a si mesmos, nuvens sem águas impelidas pelo vento. São árvores que, em plena estação dos frutos, continuam sem frutos, duplamente mortas e arrancadas pela raiz. São ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujeiras. São estrelas sem rumo, para as quais está reservada a mais profunda escuridão para sempre. Então, essa é a situação dos descrentes, que nós podemos muito bem colocar aqui a situação dessa igreja de Sardes. Então, aqui a gente fecha o primeiro versículo de Apocalipse 3:1, tá? Está aqui ele na tela para a gente estar lembrando sobre o que nós estamos falando. Ser vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Esse é o versículo 2 que começa, e a gente já vai para as primeiras referências
Mateus 25, 13, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Então, eu quero deixar destaque já nesse início aqui, a questão da vigilância, como ele fala aqui, ó, ser vigilante. Então, Mateus 25, 13, o Senhor Jesus, ele fala, ele orienta aos discípulos, aqueles que estão ouvindo, vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora, referindo-se à volta dele. Marcos 13, 37, também dentro desse contexto, o que, porém, vos digo, digo a todos, vigiai. Vou começar com Isaías 35, versículo 13 e 4, fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração, sede fortes, não temais. Eis o vosso Deus, a vingança vem, a retribuição de Deus, ele vem e vos salvará. Atos capítulo 18, 23, havendo passado ali algum tempo, Paulo, aqui durante a segunda viagem missionária dele, ele saiu atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, fazendo o quê? Fortalecendo todos os discípulos. E Lucas capítulo 22, versículos 31 e 32, aqui Jesus está avisando a Pedro, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Então, quando ele fala em confirma aos restantes, é nesse sentido, tá? De fortalecimento. E aqui a gente vê as obras imperfeitas diante de Deus, começando com 1 Reis, capítulo 11, versículo 4, aqui é sobre a idolatria de Salomão. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o coração dele não era fiel ao Senhor, seu Deus, como havia sido fiel o coração de Davi, seu pai. Ainda em 1 Reis, só que no capítulo 15 agora, versículo 3, falando sobre os pecados de Abias, rei de Judá, e andou em todos os pecados que seu pai tinha cometido antes dele, e seu coração não foi perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Agora vamos falar um pouquinho sobre a idolatria de Amazias. Falamos da idolatria de Salomão, agora de Amazias, lá em 2 Crônicas 25, 2. Amazias fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas não com o coração íntegro. Isaías 56, 10 e 11, falando sobre os guias cegos de Israel. Todos os seus atalaias são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem ladrar. Andam adormecidos, estão deitados e gostam do sono. E estes cães são gulosos, não se podem fartar. E eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. Mateus 23, 28, Jesus censurando os escribas e fariseus, assim também vocês, por fora, parecem justos aos olhos dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. Ainda falando sobre obras imperfeitas diante de Deus, mas de quem tiveste receio ou temor para que mentisses e não te lembrasses de mim, nem de mim te importasses? Não é acaso porque me calo, e isso desde muito tempo, e não me temes? Eu publicarei essa justiça tua, e quanto às tuas obras, elas não te aproveitarão, quando clamares a tua coleção de ídolos que te livre, levá-los ao vento, um assopro os arrebatará todos, mas o que confia em mim herdará a terra e possuirá o meu santo monte. Ezequiel, capítulo 34, do 8 ao 10, falando sobre os pastores infiéis de Israel. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todas as feras do campo, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor.
Assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra os pastores, e deles demandarei as minhas ovelhas. Porei termo no seu pastoreio, e não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirvam de pastos. Então a gente finaliza o versículo 2, que ele diz, ser vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. E a gente falou bastante sobre isso aí, sobre as obras imperfeitas diante de Deus, até para a gente fazer uma análise sobre o que seria esse versículo 2 aí. A gente não sabe exatamente que tipo de obras ali estavam sendo feitas diante de Deus, mas a gente pode conjecturar e aproveitar essas referências aí para fazer, como eu falei anteriormente, a nossa análise. Vamos para o versículo 3 agora, Apocalipse 3:3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Falando então sobre a exortação à vigilância, Lucas capítulo 12, versículos 39 e 40. Porém, considerem isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Ainda que seja dentro de um contexto da grande tribulação, esse texto aqui, a gente pode trazer muito bem para a nossa realidade. Nós não sabemos a que hora a igreja será arrebatada. Se antes da grande tribulação, se no meio da grande tribulação ou no final dela. Mas nós temos que estar vigilantes, preparados para isso. Apocalipse 16:15, um spoiler aqui. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. E a gente parte para o versículo 4, Apocalipse 3:4. Tem, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. E o que nós trazemos de referência, 1 Reis, capítulo 19, versículo 18, aqui falando nos remanescentes de Israel, esse texto aqui falando lá de Elias. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Então aqui Deus está falando com o profeta Elias lá no Monte Horebe, Elias se queixando com Deus, que ele tinha sobrado só ele ali em Israel, mas aí Deus fala que ele tinha deixado um remanescente. E ali, nesse caso, 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal. Então, sempre vai ter um remanescente, seja de Israel, seja da igreja. Judas 1, 22 e 23, também sobre os remanescentes aí. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Eclesiastes 9, 8. Que as suas vestes sejam sempre brancas, e que nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Isaías 61, versículo 10. Tenho grande alegria no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com o manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Zacarias capítulo 3, versículo 13 e 4, é a quarta visão que Zacarias está tendo sobre o sumo sacerdote Josué. Aqui ele fala das vestes sujas como símbolo da culpa e do pecado. Ora, Josué estava diante do anjo, vestido com roupas muito sujas. O anjo tomou a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas sujas que ele está usando. E a Josué ele disse: eis que tirei de você a sua iniquidade, e agora o vestirei com roupas finas.
Apocalipse capítulo 4, versículo 4, ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. 2 Tessalonicenses capítulo 1, aqui andarão na presença do Senhor. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outro, como é justo. Pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Lucas capítulo 21, andarão na presença do Senhor também. Tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vocês repentinamente como uma armadilha, pois sobrevirá a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Portanto, vigiem o tempo todo, orando, para que vocês possam escapar de todas essas coisas que têm de acontecer, e para que possam estar em pé na presença do Filho do Homem. Então a gente fecha o versículo 4 de Apocalipse, que é exatamente isso que nós estamos falando aqui. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Agora, já partindo para o final, os dois últimos versículos, Apocalipse capítulo 3, versículos 5 e 6. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. Eu vou trazer outras repetições desses dois versículos aqui, mais para frente, mas eu queria dar ênfase inicialmente aqui, ó, ao início dele, tá? O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. Lá em Apocalipse 19, também outro spoiler. Alegremo-nos, exultemos, demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Agora, o segundo tópico que eu quero dar ênfase em Apocalipse 3:5, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Vamos começar lá com Êxodo capítulo 32, versículos 31 e 30, do 31 a 33. Moisés voltou ao Senhor e disse: o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado. Ou se não, peço-te que me risques do livro que escreveste. Então o Senhor disse a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Apocalipse capítulo 20, versículos 12 e 15, capítulo 21, 27. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Agora, versículo 15. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Versículo 27, agora, do capítulo 21. Nela, na Nova Jerusalém, não entrará nada que seja impuro, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Malaquias capítulo 3, versículo 17 e 18. Eles serão a minha propriedade peculiar naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Eu os pouparei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Agora a ênfase nesse versículo 5,
Pelo contrário, confessarei seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Mateus capítulo 10, versículo 32 e 33. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. E aqui a gente fecha, então, versículo 6. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, vamos ao primeiro autor. Sardes significa o que resta. É a atual Sarte, lá na Turquia, situada no alto de uma colina com muros e fortificada, demonstrava ser imbatível, indestrutível e inabalável. Por isso, seus soldados e habitantes tinham a certeza de que jamais cairiam na mão de seus inimigos. Para os cristãos que estavam em Sardes e viviam de aparência, sempre tentando construir uma reputação de igreja viva, com alguns irmãos no CTI espiritual, para esta, após seu arrependimento, teriam o nome escrito no livro da vida e seriam confessados diante de Deus. A cidade orgulhava-se pelas indústrias de lã e de tinturaria. O centro de culto a Cibele, deusa da religião de mistério, cuja imoralidade e degeneração eram notáveis. A igreja de Sardes olhava-se no espelho e dava nota máxima para si mesma, dizendo ser uma igreja viva, enquanto aos olhos de Cristo já estava morta. Sardes, então, para outro autor, era uma cidade aproximadamente 60 quilômetros ao oriente de Esmirna, antiga capital da Lídia. 4 coisas sobre Sardes: as obras, ter nome ou reputação de que está vivo, mas estava morto, obras imperfeitas diante de Deus, e alguns membros fiéis. 5 ordenanças para Sardes agora. Lembra-te do teu ensino, guarda-o e arrepende-te. E 4 promessas para o vencedor. Comigo andará de branco, será vestido de vestes brancas, não riscarei seu nome do livro da vida e confessarei seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. Sardes é considerada como a igreja da Reforma, que começou em torno do ano 1500 depois de Cristo e continua mais ou menos até hoje. Então percebam aqui claramente que ele defende aquela teologia de que a igreja representa períodos no tempo. Sardes corresponde ao 5º período da história da igreja, estendendo-se do ano 1517 até 1798, que é o período da Reforma Protestante. Tinha a reputação de que estava espiritualmente viva, mas não tinha uma fé viva. Cristo exorta que Sardes olhe para trás e lembre-se das coisas que recebeu e ouviu dos primeiros reformadores. A respeito da questão de estar morto, a igreja tinha o conceito de ser próspera espiritualmente por causa do início notável que a obra tivera, mas Deus a analisa agora como espiritualmente fria e insensível. Nosso Senhor começa com palavras de censura, ou seja, morto espiritualmente. Aqui já é um outro autor que eu trago dentro desse mesmo contexto aí sobre essa igreja morta. Ser vigilante, essa igreja é exortada a examinar sua verdadeira condição. Não só ela, como nós também. Estavam para morrer, eles precisam voltar para a cruz ou perderão seu caminho completamente. E sobre as obras, elas estavam baseadas numa fé morta, a qual sempre produz o quê? Obras mortas. Obras más, na verdade. Virei como ladrão. A figura aplica-se à segunda vinda de Cristo. Sardes já havia sido capturada 2 vezes porque os guardas confiaram demais na segurança dos penhascos ao redor da cidade, dormindo sem preocupação. Não se refere ao segundo advento, outro autor aqui diz, mas a Cristo julgando repentinamente Sardes, caso a igreja não se arrependesse. Então percebam aí a diferença. Ele aplica a segunda vinda de Cristo, o outro não. Virei sobre ti, o juízo virá, mas Sardes não verá nem ouvirá por causa da surdez espiritual e da cegueira espiritual. Não contaminaram suas vestiduras. Poucos na igreja não mancharam sua fé cristã pela contaminação do ambiente pagão.
Então, vejam como o ambiente externo influencia a igreja, de fato. Vestiduras brancas. Há contraste entre as roupas coloridas produzidas pelas indústrias locais e o revestimento espiritual que Deus dará aos que, fiel e puramente, se mantêm livres da contaminação pagã. E as vestes brancas, para um dos autores aqui, é literal, mas também simboliza a justiça dos santos. E, finalmente, sobre o último autor aqui, falando sobre o livro da vida, o simbolismo foi tirado do conceito do registro divino dos membros do povo de Deus, aquilo que a gente viu lá em Êxodo 32, sobre Moisés, e o registro dos cidadãos do Império Romano, do qual um nome podia ser apagado. De maneira nenhuma riscarei. Aqui Cristo promete não riscar o nome do livro da vida, daquele que obedecer aos mandamentos. Se alguns se recusarem a obedecer a esses mandamentos, seu nome será riscado? O autor faz uma pergunta aqui. Se dissermos que isto é impossível, acusamos Deus de usar ameaças vãs contra o seu povo. Ele definitivamente prometeu a Moisés que aquele que pecar, a este riscarei do meu livro. O salmista orou pelo Espírito para que Deus riscasse o nome de Judas e de todos iguais a ele. Em Apocalipse 22, 18 e 19, Cristo novamente ameaça tirar o nome dos homens do livro da vida, caso tirem quaisquer palavras do livro desta profecia. O primeiro e o segundo versículo ali do Apocalipse, que ele é bem chocante, né? Ele é preocupante, na verdade. Ao anjo da igreja em Sardes, escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Olha só que triste isso, né? E esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Aí a gente vem para aquela parte, né? Porque a gente pensa que assim, a gente não mata, a gente não rouba, a gente não está fazendo coisas erradas aos nossos olhos, mas isso não é o suficiente. A gente parece que entra numa zona de conforto. Eu não estou fazendo nada daquilo ali que parece mal, mas nós, ao mesmo tempo, não estamos fazendo o suficiente para que nós sejamos, ainda que nós nunca seremos perfeitos, né? Mas, assim, ser íntegro, ali como foi citado Amazias, o nome daquele, acho que foi Amazias, né? Que ele não era íntegro aos olhos do Senhor. Então, acho que por muitas vezes a gente se jogar nessa zona de conforto, de achar que, eu estou fazendo a obra assim, eu sou assim, eu sou uma boa esposa, eu sou uma boa mãe, eu faço a obra, né? Então, a gente fica naquela zona de conforto. Mas será que nós estamos fazendo o melhor que a gente pode fazer? Será que a gente está se integrando? Olha só que triste, né? A gente pensar que a gente está vivo e a gente não está vivo, a gente está morto. Que triste aquilo ali. Eu fiquei com aquilo ali desde a hora que foi lido. E é algo para a gente refletir mesmo, refletir sobre sobre o nosso comportamento e se aquilo que a gente está fazendo realmente, que não basta a gente ser bom aos olhos aqui do homem, né? Aqui fazer aquilo que é certo, mas nós temos que fazer aquilo que é certo e bom aos olhos de Deus. Aquilo que vem agradar, tudo aquilo que a gente vier fazer, que a gente venha fazer com amor, de bom grado, para Deus, para que realmente a gente venha, que a gente não seja uma máquina, né? A gente não seja mecanizados a fazer, todo dia a gente faz aquilo ali. Não, mas que venha ter mais, né? Que a gente venha fazer realmente por amor a Cristo, que a gente venha fazer com o nosso coração, com vontade, fazer, que a gente venha estar dentro da vontade, né, do Senhor. E não fazer só por fazer, porque a gente cai no comodismo, né? Naquela zona de conforto, estou aqui, eu não faço nada de errado, né, tal, mas e não é assim. Meu Deus, que triste, né? A gente pensa que está bem, a gente não está. A gente não está tão bem como a gente parece, como a gente pensa que está, né? Às vezes a gente está sendo engolido e a gente não está vendo, né? Ou então enterrados vivos, né? E porque a gente acha, né, pela nossa própria vaidade, a gente acha que a gente está fazendo
coisa, algo que é certo, mas na verdade não está tão certo como pensamos. Então, que a gente possa refletir realmente, né, se tudo aquilo que a gente está fazendo e como a gente está vivendo, se realmente a gente tem agradado a Deus, está sendo suficiente, né? Vamos olhar lá para Sardes lá, né? E olha só que lindo, ainda que alguns ali ainda não se sobressaíram, né? Não se contaminaram, né? Quer dizer que eles estavam vigilantes, né? E é isso que falta para nós estarmos vigilantes a nossa vida, as nossas atitudes, o nosso comportamento, e não nos deixarmos levar, né, por aquelas questões do dia a dia, que muitas vezes a gente deixa de fazer a vontade de Deus, né, a gente vai indo, a gente vai sendo levados e a gente vai deixando as coisas de Deus, que é o que deveria estar em primeiro na nossa vida, né, porque a gente não coloca Deus em primeiro, mas a gente quer ser primeiro, a gente quer ser lembrada, né, por Deus, a gente não quer ficar para trás, mas nem sempre a gente coloca Deus como prioridade na nossa vida, né, como centro, realmente o centro da nossa vida, né. Amém, era só isso que eu queria comentar. Não refere, porque quando fala, né, assim, das igrejas que Paulo fundou, né, em Tessalônica, em Corinto, essas coisas assim, Gálatas, Éfeso, né, mas essas outras igrejas, assim, não tem, assim, não tem, assim, vamos dizer assim, o fundador dessas igrejas, de Sardes, de Filadélfia, né, dessas igrejas, assim, que não fala que foi Paulo que fundou, né? Eu sei que Paulo foi em Efésios, foi em outros, mas essas outras não. Mas também não fala do fundador da igreja, dessas outras igrejas, das 7 igrejas. Eu acredito que Paulo deva ter fundado alguma delas, não todas, naturalmente, mas eu acredito que Paulo ali passou por Éfeso, por exemplo, ali Esmirna. Agora, as igrejas mais do interior também a gente não tem dados, né? Não tem subsídios que nos digam certamente quem fundou essas igrejas aí. Mas Paulo, com certeza, teve bastante responsabilidade nisso aí. Que pena, né, que a história não trouxe para nós os fundadores, né? Como Éfeso, a gente sabe que Paulo foi ali e ajudou muito, ele foi ativo ali, mas as outras a gente não sabe quem fundou. Então, seria bom, né, se a gente conhecesse o fundador, a história de quem fundou. Tudo isso é importante, né, para a gente aprender mais ainda quem foram eles, como que fundou, né? Deve ser no tempo da dispersão, né, que vamos dizer assim, pela perseguição, né, foram dispersos e foram para lá, mas a gente não sabe, né, quem foram, o nome não consta na Bíblia, quem fundou, só sabe que existe e que a história vem só depois que Jesus fala ao anjo da igreja. Mas vamos indo, né, com o Senhor e pedindo ajuda ao Espírito de Deus para a gente poder continuar, pelo menos servir. Como a irmã Verônica disse, a gente pensa que está servindo a Deus, mas de repente não estamos servindo a Deus do jeito que Ele quer, do jeito que Ele gostaria que nós servíssemos, com sinceridade, com fidelidade, com esse amor. Então, é tão difícil saber, até mesmo se a gente está servindo a Deus com fidelidade.